Bom dia, pessoal. Hoje é dia 16 de agosto de 2024, sexta-feira. Uma linda sexta-feira, diga-se, né? E nós vamos para mais um capítulo do nosso estudinho sobre a criação de filhos. A Antônia também falou que o som não ficou bom ontem, não sei por que o microfone não funcionou direito. Eu faço outro vídeo e dou uma pincelada sobre o que a gente falou ontem, que era sobre o motivo dos filhos virem ao mundo, né? Bom, continuando a nossa série, eu vou falar uma coisa para vocês que o Nando falou um dia. E ele e a Gabi falam assim, porque nós tiramos um feedback com ele sempre, porque a gente tinha muita gente que a gente cuidava e tal, tinha célula, tinha cursos de casais e encontros e retiros, e a gente sempre tirou um feedback com os nossos filhos, porque o melhor feedback que pode dar a respeito às nossas vidas assim, são nossos cônjuges e filhos, né? Então com a gente mais tempo. E eles falaram para nós um dia que o que eles mais admiravam em nós não era assim, nada de super, hiper ou uma qualidade muito grande, mas era o fato da gente conseguir ser sincero com eles a respeito de quem a gente era, né? De que a gente era maluco, de que a gente tinha um monte de defeito, que a gente tinha que estar em constante vigilância todos os dias, senão a gente caía, das bobagens que a gente fez na juventude, enfim, nada ficou escondido dos nossos filhos assim, a respeito da nossa vida. E isso é legal porque se você conta para o seu filho a respeito das suas vulnerabilidades, ele vê em você alguém esforçado que está lutando para servir a Deus. Ao passo que se você demonstra para ele uma aura de santidade falsa, quando ele descobre que você não é nada daquilo, a decepção faz com que ele se afaste de Deus. E ele tem dificuldades para se relacionar com Deus quando a imagem que era para ser representada de Deus aqui na Terra, que era do Pai, ela é falsa e falha. E isso dificulta a vida dos filhos, isso dificulta as nossas vidas e todos os nossos antepassados. Porque o Pai, Jesus se refere a Deus como Pai, os judeus se referiam a Deus como Pai, e Deus é nosso Pai. Então, se Deus é nosso Pai, nós temos uma imagem do Pai aqui na Terra, que somos nós, para os nossos filhos. E se a gente falha nessa imagem de Pai, a gente prejudica assim, a compreensão do sentido do verdadeiro Pai na vida dos nossos filhos. Por isso que eu falei que ter filho é uma grande responsabilidade. Então, eu vou falar hoje a respeito de coração aberto, de sinceridade com os filhos. Isso, se você conseguir ser sincero com seu filho, com sua filha, vai fazer com que ele seja seu amigo e acredite em você, tá bom? A leitura hoje é 2 Coríntios 3,13. Paulo fala assim: nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Muito bem. Paulo está falando hoje a respeito do que era para trás, né, do Antigo Testamento, da lei. Ele fala a respeito da abolição por Jesus das ordenanças do Antigo Testamento e para a salvação, como critério para a salvação. E do como que a gente deve se portar pela graça. Mas eu quero pegar o exemplo do que Moisés fez aqui, tá? Porque lá no Êxodo 34, 29, conta que Moisés subia ao monte para conversar com Deus, e a Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face, pensem bem. Mas a humanidade de Moisés não o deixou, e volta e meia ele falhava. Tanto que numa dessas falhas ele não pôde entrar na terra prometida, né? Recebeu o não de Deus, o santo Moisés. E nessa ocasião aqui ele voltou do monte e o rosto dele resplandecia. Por causa da glória de Deus que ele tinha conversado face a face, o rosto de Moisés resplandecia. E o povo ficava assustado com aquilo e Moisés punha um véu na sua face. Muito bem. Só que aquele brilho, com o passar do tempo, começou a diminuir, começou a desvanecer. E Moisés, para o povo não saber que o brilho estava indo embora, continuou usando o véu para o povo não ver que o brilho estava indo embora. É isso que Paulo se refere aqui. Então, em tudo o que nós vamos fazer na nossa vida,
e principalmente a respeito da criação dos filhos, tá? Nós não podemos andar com esse véu no rosto, certo? Nós não podemos andar com um véu no rosto. Nós temos que ser enxergados por nossos filhos como nós somos. Por exemplo, seu filho tem que saber que você trabalha para sustentar a casa. Seu filho tem que saber que você não é um herói, que você é uma pessoa falha e que você fez muita bobagem. Ah, Marco, mas isso é complicado. Não é. Você diz assim, filho, putz, o pai era idiota. Então o pai foi naquele terreno ali, pisou e tinha um buraco e o pai caiu no buraco. O pai caiu porque o pai era idiota. Então não vá naquele terreno ali, veja o buraco ali antes que o pai caiu, não vá naquele terreno ali. Não faça isso que eu fiz porque dá ruim. Tem duas coisas que podem acontecer. Seu filho pode acreditar em você, dizer, putz, o pai era um idiota e caiu no buraco, eu não vou lá. Ou o filho pode ser teimoso e ir lá e cair no buraco. E as duas coisas na relação pai e filho, elas vão ser úteis, porque ele vai ver que você não mentiu. Numa ele vai se livrar do buraco, no outro vai cair no buraco e vai dizer, putz, o pai tinha me avisado. Não é? Agora, se você faz de santo para o seu filho e um dia ele descobre que você não é aquele santo, você causa uma decepção tão grande na vida dele, que, como eu disse no começo, prejudica o relacionamento dele com Deus. Como é que você vai confiar num Deus que você não enxerga se a imagem do pai na terra aqui é um sujeito falho para você? Não é? Então, em primeiro lugar, você tem que ser sincero com seu filho a respeito de quem você é. Seu filho tem que estar ciente das bobagens que você fez, porque ele vai fazer bobagens também. E quando ele fizer bobagens, primeiro, ele não vai se sentir um idiota e a pior pessoa do mundo, porque vai saber que você também fez bobagem. E segundo, que ele vai confiar em você, ele vai saber que tem um porto seguro, porque você teve naquela bobagem e você sobreviveu, então ele vai sobreviver também. Tá? Ele vai ter um apoio ali, moral. Eu, por exemplo, eu lembro assim na minha vida, meus pais eram assim, algumas pessoas que eu não conhecia. Meus pais não me ensinavam as coisas e depois, quando eu fazia errado, me moíam de pancada. E assim foram com os pais deles, foi isso que eles receberam dos pais deles. Né? Eu tenho história de pessoas que eu sei que a família ia na igreja e sentava do lado de uma pessoa que tinha relacionamento com o pai, e todo mundo sabia. Aí o que você acha que acontece com esse pessoal? Esse pessoal cresce assim com uma imagem de um pai totalmente falso. E como é que vai se relacionar com Deus depois? Né? E aí nós vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar daquela história, assim, antigamente tinha muito isso, que o filho tremia de ver o pai, conhecia o pai pelo olhar do pai. Tá bom. Daí crescia, sabia que o pai era viciado, tinha outra família, tinha amante, desperdiçava o dinheiro da casa, era mentiroso, devia na sociedade, não pagava os outros, era violento, batia na mãe. E daí para olhar para você, olhava com um olhar feio. Pensem, se vocês começarem a analisar isso, vocês verem as dificuldades que a gente tem na vida com Deus, que são oriundas desse tipo de nossa criação. Porque o pai é colocado na vida do filho para espelhar a imagem de Deus aqui na terra. É uma sombra. A Bíblia fala que as coisas da terra são sombras das coisas celestiais. Então, se você se comporta cuidando do seu filho, sendo provedor do seu filho, sendo verdadeiro com o seu filho e alertando ele das dificuldades que existem no mundo, dificuldades essas pelas quais você também passa, o que acontece? Seu filho fica seguro. Ele diz assim, opa, eu preciso lutar na vida. Eu vou encontrar dificuldades na vida, mas igual meu pai também encontra dificuldades na vida e ele está lutando e eu vou lutar igual ele. Aí você pode dizer para o seu filho, filho, você pode se espelhar em mim, mas você pode melhorar. Os meus erros não são erros para você me condenar, são erros para você aprender comigo, porque se eu ter conta dos meus erros, você pode olhar os meus erros e pode não cometer erros iguais aos meus. E você pode ser uma pessoa melhor que eu. A Bíblia fala que os nossos filhos são restauradores de brechas. Então, vocês interpretem a Bíblia no contexto. Quando ela fala de restauradores de brechas, né? As cidades, antigamente, para se proteger, elas tinham que ter muros, não é? Tinha que ter muros. Se tinha brecha no muro, os inimigos podiam passar por ali. Então, quando os filhos são restauradores de brechas, são aqueles que fecham os buracos que permitem a entrada do inimigo.
nas nossas vidas, nas nossas linhagens familiares, não é assim? Então, a nossa obrigação como pais é tornar nossos filhos restauradores de brechas, fazer deles pessoas melhores do que nós somos, do que nós fomos, tá? Então a gente tem essa obrigação. E como é que você vai conseguir isso? Sendo sincero com seu filho. Não queira ser um super-herói para o seu filho. Não queira, porque um dia, inevitavelmente, ele vai descobrir quem que você é de verdade. Um dia, inevitavelmente, o véu vai sair. E aí ele vai saber que você é descontrolado, que você tem problemas emocionais, que você é depressivo, que você deve para os outros, ou que você teve problemas na vida, ou que você adulterou, ou que você era bagunceiro demais, sei lá. Né? Ele vai saber. Seu filho vai saber. E quando ele souber, se você contou para ele quem que você era, ele vai dar risada, dizer, é mesmo, realmente o pai era assim. E se ele não souber, ele vai dizer o quê? Aquele santo homem, aquela perfeição fez e faz e fazia tudo isso? Imagine que o seu filho sabe que eventualmente você se descontrola, como ele se descontrola também, e que você luta para não se descontrolar. Um dia que você perde a estribeira e solta um palavrão, alguma coisa assim, ou chuta uma cadeira na casa lá, né? Com você não acontece, é só comigo, né? Mas se acontece isso aí, o seu filho vai ficar escandalizado. Meu Deus, aquele santo homem de Deus. Meu Deus, aquele homem que ergue as mãos na igreja. Meu Deus, aquele homem que louva. Meu Deus, aquele homem que dá aulas. É capaz de fazer essa coisa? Ele é. Ele é. Como você é, como eu sou, como o seu filho vai ser também. Aí o dia que escapar isso aí, ele vai fazer igual você. Se você pegou e escapou aquele descontrole, que você diz, Deus me ajude, ó, estava errado, então depois diz para ele, filho, perdi a linha, né? Vamos voltar. E você volta para o bom caminho, o dia que acontecer com ele, ele vai fazer isso também, ele vai orar e pedir perdão para Deus e vai voltar para o bom caminho. Agora, se ele tem você como um santo homem de Deus que não falha nunca, e na casa você é diferente, faz isso aí, meu amigo, para você convencer seu filho de que ele tem que obedecer um Deus que está no céu, que ele tem que seguir a Deus que está no céu, que é o melhor caminho, se você não representa essa imagem na terra, vai ser bem difícil, tá bom? Então, essa seria a lição número 3, né? Sendo sinceros com os filhos. Tire o véu da sua face. Seja o amigo que seu filho precisa. Seja o pai que seu filho precisa. Seja a mãe que seu filho precisa. E não esconda dele as tuas dificuldades, as tuas vulnerabilidades. Isso vai fazer dele uma pessoa muito melhor. É por aí. Deus te abençoe teu dia.